acompanhar os trabalhos, as apresentações dos alunos. Lembrar que é a apresentação de uma etapa do trabalho da globalização, né? Sobretudo nos pontos positivos e negativos, ou as grandes vantagens e as grandes desvantagens do mundo atual. E a questão sobre felicidade, perspectivas de vida de jovens, adolescentes no mundo de hoje, né? Como que os jovens, como que cada aluno se sente nesse mundo complexo, nesse mundo diferente. Então, eles acabaram fazendo essas gravações que nós vamos estar acompanhando, né, em todas elas, uma por uma, na sequência. Então, muita atenção, né, cada um desses relatos. No mundo atual, há várias vantagens e desvantagens. Uma vantagem é o avanço tecnológico, que nos permite falar com pessoas de outros países em até um minuto, tornando assim tudo mais rápido e mais fácil. Também tem as máquinas, que começaram a fazer o trabalho pesado, e o avanço nos campos científicos, mas com isso vem as desvantagens. A desvalorização da mão de obra, que é causada pelas máquinas que estão substituindo as pessoas, porque é mais fácil e é mais barato. E há também um grande desemprego. O meio ambiente ele também está sofrendo com isso, por conta dos efeitos e dos poluentes que as fábricas causam. Os recursos naturais eles estão se esgotando porque as pessoas elas tiram e não repõem muito rapidamente. E as fábricas e os carros estão elevando muito o aquecimento global. Então, nesse mundo, nós temos algumas vantagens, mas com essas vantagens ele vem carregado de desvantagens. Então, não adianta nós querer fazer uma coisa se nós sabemos que estaremos prejudicando outra. Felicidade do ser humano. As pessoas vivem em um mundo onde a felicidade está nos bens materiais, e não naquilo que realmente traz a felicidade. Com o aumento das tecnologias, as pessoas acabam se desligando do mundo, e vivendo maior tempo olhando para uma tela do celular e vivendo com amigos virtuais, esquecendo dos amigos que realmente estão do seu lado. Mas temos que saber que a felicidade é um fator fundamental para a nossa saúde e prevenção de doenças, pois ela aumenta a nossa autoestima e faz ver o lado bom da vida. São visíveis as transformações pelas quais o mundo passa no século XXI, trazendo fortes impactos e afetando a vida de muitas pessoas, especialmente a vida dos jovens, que estão sendo cada vez mais atingidos na sua forma de socialização, na relação que estabelecem com a educação e o trabalho, nos seus modos de vida, nos seus pensamentos. Perdem, assim, muitas vezes a ideia de que são responsáveis pela sua própria história, faltam-lhes perspectiva para o futuro. Nesse contexto, há uma explosão de novos conceitos, e os jovens se deparam com grandes impasses ao buscarem o direito de trabalhar, de estudar, de realizar seus sonhos e projetos de vida. A juventude e as relações que estabelecem com o trabalho, a educação, a família, têm se tornado nos últimos anos tema de atenção de pesquisadores, que visam não apenas compreender a relação do jovem com o mundo do trabalho e com a educação, mas também propor alternativas que possam vir a oferecer possibilidades para a minimização dos graves problemas que os jovens enfrentam para a inserção, permanência e valorização do trabalho. A família é o incentivo. Se não tiver a mãe para incentivar, não tô nem aí. Tem que ter alguém para te mandar, estudar, trabalhar. Família não é só para dar ordem. Acho que a gente nasce sem saber nada. E quem ajuda a montar a sua personalidade é a família. A base da família é tua mãe e teu pai. Se não tem base familiar, então a família acaba se tornando a base do seu caráter. Comente sobre a felicidade das pessoas, perspectiva de vida para adolescentes e jovens na atualidade.
A felicidade dos jovens hoje em dia consiste em ter bens materiais, se formar e ter um ótimo financeiro, enquanto outros ainda não se decidiram qual será o rumo a ser seguido. Outra pergunta: comente se é possível, necessário sonhar com um novo mundo. É necessário, pois mesmo que ainda alguns preconceitos, alguns problemas, como a fome e miséria, tenham diminuído, ainda precisa que isso seja eradicado e não se torne mais um problema mundial. Comenta a desigualdade social, crises, confrontos e conflitos na sociedade. Uma das grandes desigualdades sociais seria no mercado de trabalho, afetando mulheres e negros, tanto na enorme diferença de salários entre homens e mulheres e a difícil vaga para pessoas negras. Outra desigualdade social importantíssima seria entre ricos e pobres, onde os pobres acabam tendo poucas oportunidades, principalmente no Brasil. Sendo assim, é a partir da educação e dos conhecimentos adquiridos que podemos construir um mundo mais solidário, onde a vida seja mais importante que as transações comerciais e empresárias, ou seja, o dinheiro. Somos os alunos Lucas, Wanderson e o Eric está trabalhando, tem o imprevisto e o Patrick também. Somos alunos da escola Padre Vendelino Sardi e vamos apresentar sobre a globalização. A globalização é um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos espalhados pelo mundo. Está caracterizada pela ausência ou diminuição de barreiras econômicas e imigratórias entre os países. Como é denominado no momento atual? Atualmente vivemos em um mundo globalizado. Tal realidade tem interferido diretamente em nossas vidas, mesmo que não percebemos. Diversas mudanças acontecem, sem dúvida. As tecnologias com as quais contamos hoje geram muitos benefícios para o cotidiano das pessoas, uma vez que a sociedade atual tem acesso a uma série de produtos e serviços que facilitam a sua vida. Além disso, todo instante novos produtos são criados para satisfazer as necessidades que vão surgindo. A situação do sistema capitalista e socialista comunista no mundo hoje. O comunismo no mundo atualmente é considerado como morto. Entretanto, há países que ainda adotam a ideologia em seu governo. Hoje, ainda tem países que guiam seus governos sob os princípios do comunismo. A importância do capitalismo no mundo atual é na manutenção da economia mundial, pois sem ele não seria possível gerar emprego, renda e manter os países em funcionamento. Apesar de necessário, o capitalismo não é perfeito. Existem desigualdades sociais. E estas precisam ser superadas a partir de uma mudança do Estado para diminuir seus gastos e investir nas áreas realmente necessárias. O socialismo é uma doutrina que defende uma sociedade livre de desigualdades. Não existe uma nação nos dias de hoje que podemos dizer ser socialista, pelo contrário. O mundo está interligado através principalmente da globalização e do capitalismo. O mais importante é saber que a ideologia do socialismo não foi adiante, porque na teoria era boa, mas na prática não funcionou, em muitos países. Hoje existem alguns partidos sociais, mas não são como os de antigamente, são sociais por ideologia capital. Descreva o fluxo de capitais das pessoas e das informações no mundo atual. A expansão dos meios de comunicação e as facilidades geradas fazem com que o mundo inteiro esteja interagindo, o que permite a difusão de conceitos, costumes e tradições. Os principais meios que permitem a difusão dos fluxos de informação são o rádio, a TV, as revistas, jornais, principalmente a internet. Todavia, o acesso desses sistemas ainda é muito limitado, é desigual. A forma que a maior parte desses fluxos obedece um círculo privilegiado de pessoas. O fluxo de capitais, todos os dias, uma quantidade muito grande de dinheiro circula em todo o mundo, na forma de bits de computadores, sem a maioria dos casos materializar-se totalmente. Na verdade, estima-se que a maior parte do mundo capital não se encontre mais na forma de dinheiro impresso. As chamadas de capitais especulativos encontram-se no centro desse processo. Muitas vezes, os investidores preferem concentrar-se em títulos, juros de dívidas públicas e privadas, ações de outras para valorização e posterior arrecadação. As circulações de capitais produtivos também é bastante relevante para a economia global.
Ela ocorre por meio de investimentos em determinados setores da atividade econômica, tais como fábrica, comércios, lojas, etc. A expansão das multinacionais no mundo atual. As empresas multinacionais estão presentes em todos os países do mundo e, atualmente, passam por incorporações e fusões, com a ampliação do seu ramo de atuação. Várias multinacionais industriais apresentam lucro maior no setor financeiro que na produção industrial. Muitas multinacionais já são mais ricas que países. Comenta a evolução da produção no mundo, destacando o mundo atual. Inicialmente, a produção era através de um sistema estritamente artesanal, onde a artesão respondia por todo o processo de transformação. A partir da época da Revolução Industrial, na segunda metade do século, o homem mudou completamente sua forma de produção, devido à situação econômica favorável da época, que gerou estímulos de consumo bem acima do conhecido até o atual. A quantidade produzida e a forma artesanal já não atendia mais a demanda do período. Foi então que a força do trabalho ganhou um custo fixo, que já deixou de ser centralizada em um único artesão, que foi substituída por produção mecânica e fábricas. Essa situação trouxe a necessidade de um posto de trabalho padronizado e produtos e processos, treinamento da mão de obra planejado e controle da produção a fim especificar o produto final, a intenção de detectar possíveis falhas, desde o processo produtivo até a expedição do produto final. Hoje em dia, o mundo está vivendo em um período de crise. Pede um aproveitamento mais sucinto de todo o processo desses materiais, escritório até a produção de si. Busca-se a maior quantidade do produto, consequentemente aumentando a produtividade. As grandes vantagens no mundo atual. A primeira e mais óbvia de todas a ser citadas é a diminuição das distâncias e do tempo. Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação e dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e eficientes, fruto principalmente da revolução técnico-científica e informacional. Outro aspecto que pode ser considerado positivo é a redução do preço médio dos produtos, embora essa não seja uma característica constante. Os avanços no campo científico e do conhecimento também são notórios. Hoje, por exemplo, se há uma nova descoberta no campo da medicina realizada em algum país, o restante do mundo passa a ter conhecimento dessa novidade, quase que em tempo real. Informações diversas sobre dados econômicos, políticos e sociais também se dispersam rapidamente, contribuindo para o avanço de muitas áreas do saber. No campo financeiro, destacam-se os investimentos mais facilitados e que podem difundir-se por todo o globo. A maior disponibilidade de meios para gerir empresas e governos, a possibilidade de maiores e mais amplos tipos de financiamentos de dívidas fiscais, a integração do sistema bancário mundial, entre outros aspectos. Quais as grandes desvantagens? A forma desigual que ela se explana, beneficiando quase sempre as localidades economicamente mais desenvolvidas, chegando atrasado ou de forma incompleta para regiões, tornando-se dependentes economicamente. A questão ambiental também, pois o ritmo consumido está cada vez mais intensificado, que se estabeleceu no mundo, contribuiu para a maior exploração dos recursos naturais, além de uma progressiva aceleração no processo de poluição do ar, das águas e dos meios produtivos, como o solo. O aquecimento global, a devastação das florestas, são argumentos constantes quando há esse fator. A felicidade das pessoas, perspectivas de vida dos adolescentes e dos jovens na atualidade. Hoje em dia, a felicidade do ser humano se resume a quem tem mais dinheiro, quem tem mais bens, mas tudo acaba que até as pessoas mais ricas do mundo entram em depressão, pois ter tudo apenas atinge um objetivo da humanidade, mas não a felicidade plena. A felicidade é encontrada nas coisas simples, em aproveitar as emoções e os momentos com pessoas especiais. Os adolescentes que têm a oportunidade de chegar no ensino médio são desafiados a definir um projeto de futuro. Eles devem ter opções que integrem profissão, formação e emprego, sem dizer as necessárias escolhas afetivas.
A velocidade das transformações sociais e as incertezas econômicas globais, os avanços tecnológicos são fatores que contribuem para transformações marcantes no mundo do trabalho na atualidade, tornando as escolhas no campo profissional particularmente difícil para os jovens. Talvez pela complexidade das escolhas, esta fase é marcada por incertezas e dúvidas, na qual muitos adolescentes se sentem confusos e com dificuldades em estabelecer opções. Comenta a desigualdade social, crises e conflitos da atualidade. A diferença entre pessoas, sua escolha de vestimenta ou forma de viver a vida são caracterizadas como desigualdade e se manifesta no acesso a seus direitos, no acesso a oportunidades. Quem é a família pobre tem menos oportunidade de quem ter uma excelente educação e introdução, assim como baixa escolaridade também destinados a si e outros empregos, assim levando uma crise, pois nem todos têm oportunidades de ganhar uma renda melhor que na sua família anterior. E assim o ciclo continua. Pessoas com renda alta sempre sobressaindo na sociedade. E, querendo ou não, isso transforma em um conflito entre esses, desigualdade social e poder. Seria possível, necessário sonhar com um novo mundo? Sonhar é possível sim, mas fazer acontecer é difícil. Hoje em dia, não dependemos somente de nós mesmos. Somos apenas obrigados a seguir as regras da sociedade atual. Ou você não consegue nada para sobreviver em meio a tantas pessoas hipócritas. Somos obrigados a trabalhar ou estudar, sempre buscando novos conhecimentos para a geração futura. Este é o ciclo do ser humano da atualidade. Ou você estuda para ter dinheiro ou conquista dinheiro de outra forma. Tudo mesmo gira em torno disso. Estamos apenas de passagem para sofrer e sustentar uma raça de animais racionais na evolução. Ao analisar as situações citadas durante o trabalho, podemos ter a certeza que hoje o nosso mundo está vivenciando uma porcentagem de diferença muito alta. Quando antigamente essa mudança ia para melhor ou para pior. Todos nós devemos fazer a nossa parte para contribuir com isso e fazer um mundo melhor. Então é isso a nossa apresentação sobre a globalização. Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu, As grandes vantagens no mundo atual de hoje é o aumento do ritmo e frequência entre as trocas dos países, graças à melhoria da tecnologia, do meio de transporte, comunicação e informação. No meio científico também, exemplo na área de medicina. Quando eles descobrem algo novo, alguma novidade, os outros países também passam a ter o conhecimento sobre isso, graças à tecnologia de hoje. Informações diversas sobre os dados econômicos, políticos e sociais também se dispersam rapidamente. Eles contribuem para o avanço de muitas áreas. O meio de transporte está cada vez mais rápido e eficiente. Notícias e conhecimentos de forma mais rápida, transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo. Ou seja, a tecnologia ela literalmente mudou e facilitou o mundo. No campo financeiro, a globalização também apresenta aquilo que podemos considerar como vantagens. Destacam-se os investimentos mais facilitados e que podem difundir-se por todo o globo. A maior disponibilidade de meios para gerir empresas e governos, a possibilidade de maiores e mais amplos tipos de financiamentos, de dívidas fiscais, a integração do sistema bancário mundial e entre outros aspectos. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre as desvantagens do mundo atual. Forma desigual com que o mundo se expande, beneficiando quase sempre as localidades economicamente mais desenvolvidas e chegando atrasada ou de forma incompleta a outras regiões. Ou seja, as pessoas que possuem maior renda vão fazendo seus filhos conseguirem ter maior renda e isso vai se sobressaindo. Agora, pessoas que têm uma renda menor quase sempre seguem o mesmo ciclo da mesma renda, ou seja, pessoas com mais dinheiro se sobressaem na sociedade
com tudo, principalmente na saúde, recursos, em todas as vantagens possíveis, pois no mundo atual o dinheiro compra praticamente tudo que está ao alcance. Também como desvantagem a questão ambiental, pois o ritmo consumista cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo contribuiu para uma maior exploração dos recursos naturais. Ou seja, a partir do momento que o ser humano começou a se desenvolver e extrair recursos naturais do planeta, começou uma superpopulação, ou seja, começaram a extrair mais produtos do que a Terra podia conseguir produzir. E também com a poluição do mar, do ar, e com a ampliação da agricultura, com agrotóxicos, também surgiram várias novas doenças. Também um exemplo de doença que surgiu por causa dos atos do ser humano é o coronavírus, que atualmente está matando muitas pessoas na sociedade. Também, com isso, o ser humano começou a acabar com muitas espécies de animais, levando à extinção, devido à caça e à utilização, por exemplo, do rinoceronte, o marfim, como também a pele de animais, que ocasionou na extinção de muitas espécies, que isso vai fazendo o planeta Terra ficar cada vez mais desequilibrado. Por isso que ocorrem muitos desastres naturais e coisas do tipo. Então, as grandes desvantagens do mundo atual é que o dinheiro compra qualquer coisa e as pessoas que possuem mais renda conseguem muito mais coisas do que pessoas com baixa renda, e o meio ambiente, que o ser humano está prejudicando cada vez mais o meio ambiente e não está dando conta de repor o que ele retira da natureza, principalmente com a poluição da água e falta de água, que eu acho que está sendo um problema muito grande atualmente. E é isso. Cada vez mais que o ser humano aumenta de população, a Terra vai perdendo uma parte dela. Então, é isso. Então, boa noite, Agostinho. A gente vai falar um pouco sobre a globalização, as vantagens e as desvantagens, e essas pessoas são felizes hoje, e a perspectiva de vida dos adolescentes. Tá, as vantagens do mundo atual. O aumento do ritmo e frequência das trocas entre países é possível graças à melhoria dos transportes e das tecnologias de comunicação. Barreiras de tempo e espaço desaparecem. E, caídos esses obstáculos, as empresas ganham acesso a mercados maiores e novas oportunidades. Os avanços no campo científico e do conhecimento também são notórios. Hoje, se há uma nova descoberta no campo da medicina em algum país, o restante do mundo passa a saber dessa novidade quase que em tempo real. Informações diversas sobre os dados econômicos, políticos e sociais também se dispersam rapidamente, contribuindo para o avanço de muitas áreas do saber. As desvantagens. Do outro lado, podemos referir que a globalização vem intensificar problemas que já existiam no sistema capitalista. Alguns teóricos chegam a afirmar que a globalização afirma o capitalismo e os seus valores, tentando torná-los dominantes no mundo. Um processo que beneficia em termos econômicos os países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento, originando um sistema de dependência e subordinação. Com o comércio livre, as multinacionais que apresentam preços mais baixos para seus produtos, com a destruição ou absorção das empresas locais. Tá, então um pouco sobre a perspectiva dos adolescentes atualmente. A adolescência é uma construção social que nos dias de hoje corresponde ao conjunto das experiências entre a infância e a idade adulta, em que uma sequência de transformações biopsicossócias se processa, com significados distintos conforme o contexto sociocultural considerado. A vivência da adolescência envolve o sujeito em descobertas, anseios, escolhas e seus desafios, e tem como consequência marcante sua reestruturação psíquica,
bem como a mudança do seu papel na sociedade. O adolescente se encontra num processo de conquista, de autonomia, e para ele o futuro se coloca como uma interrogação. O presente é objeto de constante questionamento, enquanto seus investimentos subjetivos são potencialmente capitalizados para o futuro. O adolescente vive no campo da virtualidade, o que o move à reflexão acerca do que pode vir a ser, buscando integrar suas experiências passadas, desenvolvendo a consciência de ser autor de seu próprio destino. As pessoas são felizes hoje? A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. Ela nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar as coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá a disposição para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade. Felicidade é um truque e temos levado esse truque muito a sério. Vivemos uma época em que ser feliz é uma obrigação. As pessoas tristes são indesejadas e vistas como fracassadas completas. Então esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Globalização é um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, políticas e culturais dos povos espalhados pelo mundo. Teve origem em meados do século XV, no período mercantilista, e trouxe consigo vantagens e desvantagens. E eu acho que o primeiro tópico a ser comentado é sobre o avanço tecnológico no campo da comunicação, pois isso nos permite nos comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e a gente é bombardeado o tempo todo de informações. Nos permitiu também o conhecimento de novas culturas, pois através da internet a gente pode conhecer melhor os hábitos e culturas dos outros povos. Outro ponto positivo da globalização é que deu combate à inflação e maior acesso ao consumidor a produtos importados mais baratos e melhores, assim como os produtos nacionais. Vale destacar também que incentivou a criatividade, porque a globalização levou ideias para lugares onde não existiam, e isso faz com que empresas e empreendedores tenham que usar a criatividade para fazer melhores seus produtos e conquistar o mercado. Todas essas tecnologias e inovações que vieram para facilitar a vida do ser humano trouxeram consigo desvantagens. Como houve um aumento significativo na circulação de pessoas entre diversos países, isso tem gerado a poluição ambiental. A emissão de gases poluentes e dejetos jogados em rios, mares e lagos e o descarte de materiais de forma inadequada têm prejudicado o planeta Terra. Podemos também destacar a concentração de riqueza, pois a maior parte de lucros de empresas transnacionais ficam nos países desenvolvidos. Dá para citar também o aumento do desemprego, pois a globalização e a revolução das tecnologias causaram a automação de produtos, ou seja, criaram máquinas e robôs que substituem o trabalho das pessoas. Tendo também a exploração da matéria-prima e a mão de obra barata. A felicidade é um sentimento que todos nós desejamos ter, mas muitas pessoas não são felizes porque projetam sua felicidade em bens materiais. Elas esperam para ser felizes somente no futuro, quando comprarem uma casa melhor ou quando tiverem um carro melhor. E muitas vezes esse futuro nem chega e elas não foram felizes. A gente tem que aprender que a felicidade está nas pequenas coisas da vida. A gente tem que viver intensamente, a gente tem que pensar no agora, viver o agora. E se o futuro não chegar, a gente for feliz no agora. Então, a perspectiva de vida de jovens e adolescentes nos dias atuais. Ao contrário do que preza o senso comum, os jovens estão sim pensando no seu futuro. Eles não estão atados ao seu presente. Eles estão buscando formas para ter um ótimo futuro. Os jovens hoje em dia, eles têm um conjunto de expectativas coerentes em relação à sua vida pessoal e à sua vida profissional. Eles desejam ingressar em um ensino superior, inserir-se no mercado de trabalho, por meio de atividades que eles gostam de fazer, que tragam satisfação para eles,
E por final, eles têm como meta a constituição de uma família. Não são todos, mas mais que a maioria. Eu vou começar falando sobre as vantagens da atualidade. A presença de produtos e serviços em todas as partes do mundo, esses são levados pelas empresas multinacionais. O uso da internet para comunicação, esse está sendo muito usado agora em época de pandemia, onde as pessoas são recomendadas a ficar em casa e não tem como sair para ir trabalhar ou para ter aulas, por exemplo. Então, tá sendo tudo feito de forma online. A compra e venda de produtos e serviços online também. A venda está sendo muito usada agora por pequenos empreendedores. A facilidade de comunicação e informações rápidas e precisas. O transporte e os produtos que evoluem acompanhando a globalização. As desvantagens, então, seriam a concorrência desleal entre empresas e, enfim, poluição ambiental, que esse já está sendo discutido há muito tempo e aumenta dia por dia. O favorecimento de crises, como por exemplo uma crise econômica, a perda de identidade dos povos e a maior competitividade por vagas de emprego, principalmente para os jovens. A desigualdade de informações e investimentos em algumas regiões. Trabalhamos vastas questões a serem debatidas pelo mundo que ocorrem, mas a gente nem sempre se dá conta. O processo de globalização trata de forma de como os países lidam com as coisas que acontecem no dia a dia, se comportam e interagem, levando em consideração aspectos culturais, sociais, economistas e políticos. Há um surgimento da expansão capitalista que se sobressai no cenário atual. Há muitas vantagens. Os produtos estão cada vez mais acessíveis, pois o preço está mais baixo e tem a facilidade de exportar e importar elementos. Assim, todos os países têm os diversos materiais, podendo suprir o seu comércio e conseguem se autossustentar, pois fazem a troca da matéria-prima. E junto com a exportação e importação, ocorre a troca de mantimentos, onde possibilita que, juntando novos elementos, por exemplo, se eu juntar pregos e madeira, damos a nova possibilidade de construir uma casa, ou seja, campo científico, novos remédios, tratamentos para doenças e maior qualidade de vida. A vida em conjunto na sociedade também está mais harmoniosa a cada dia mais, mas assim como as suas vantagens, tem as desvantagens. Por conta do comunismo, onde o poder e o dinheiro ficam na mão de poucos, e por conta de serem países pobres, por isso, recebem pouco fluxo de informação. Países com maiores potências se sobressai perante os menores, o que gera muita desigualdade. Então, assim, a globalização ela teve um processo alongado, de certa forma, mas com todos esses avanços tecnológicos deu estímulo e com um efeito disso surgiu muitas coisas boas, como o avanço na medicina e o avanço nos meios de transporte em geral. Empresas multinacionais, tecnologia e campo científico podem usufruir de matéria-prima do ambiente, onde pode acabar desagregando a fauna e a flora. Essa matéria-prima são os nossos objetos do dia a dia. Os nossos objetos do dia a dia que são os nossos bens materiais. Atualmente a gente vive em uma humanidade onde os bens materiais são utilizados como termo de felicidade. As pessoas esquecem dos seus reais valores, esquecem de viver de forma leve e ficam só pensando no que o próximo vai dizer. Então, assim, quando se conquista um objeto que conduz ao prazer de tê-lo, a gente de cara simula com a felicidade. Mas será que é tudo? É a felicidade que a gente procura? Então, assim, a sociedade, ela sem se dar conta, vai encontrar a felicidade onde menos se espera. Na própria casa, na rua, no supermercado. E assim percebendo que o único ser capaz de trazer felicidade e momentos de felicidade para a própria vida é ele mesmo. Então, assim, com isso a gente acredita que o jovem começa a moldar o projeto de vida, vendo possibilidades para o futuro. Uma construção de sonhos, construção de ideias, identificação dele mesmo, a vista para a realidade socioeconômica. Então, assim, tudo isso acaba juntando
com a globalização. Porque o que é a globalização? A globalização inclui os países ricos, pobres, grandes, pequenos e móveis sociais. Bom dia, meu nome é Ellen Notter, nós somos da turma 22 e vamos apresentar nossas questões sobre a globalização. Primeira questão é quais são as grandes vantagens do mundo atual. Nós achamos que as grandes vantagens é a fácil comunicação, que se tem hoje em dia por meio dos meios eletrônicos, e também os transportes e os produtos que se modificaram com o tempo e daí acompanham os tempos de hoje, que vai acompanhando e vai evoluindo. E um exemplo são os remédios, que sempre vão se modificando para poder atender todos. E daí as desvantagens é que a globalização ela intensificou alguns problemas que já eram vistos há algum tempo e muitas pessoas acham que com a globalização o sistema capitalista prejudicou países que não são tão desenvolvidos. Sobre a felicidade das pessoas, perspectiva de vida para os adolescentes. Os adolescentes ou jovens acham que a felicidade muitas vezes está só nos meios tecnológicos ou virtuais, digitais. E por conta disso e das grandes mudanças que ocorrem, muitas vezes eles acabam se afastando das pessoas e se mantendo só nos meios digitais, como um meio de refúgio. Sobre a desigualdade social, crise, confrontos e conflitos na atualidade, a desigualdade é um problema social que é muito presente no mundo atual. Ela traz principalmente má distribuição de renda e da falta de investimentos na área social, como a educação, a saúde, e também a maioria da população é composta por uma minoria que não consegue os recursos e assim gera desigualdade social. Comente se é possível e necessário sonhar com um outro ou um novo mundo. Se é possível sonhar com um novo mundo? Sim, é possível. O mundo atual tem dificuldades em definir se o jovem estuda ou trabalha, se está pronto para novas responsabilidades, se é capaz de resolver seus próprios conflitos. O adolescente nessa fase é obrigado a definir o seu futuro, seus estudos e trabalho. Ele é imposto a seguir regras da sociedade para o seu bem. Sobrecarregam o indivíduo ao ponto de fazer decisões precipitadas, em um período em que deveria ser sua melhor fase. Ele se convence em cumprir objetivos que os outros esperam dele, para agradar ao seu redor. Seria necessário um novo mundo onde a sociedade não colocasse padrões e respeitasse o tempo de cada pessoa, que mudasse a visão crítica de um modo de vida. E a nossa conclusão é que, de certa forma, o mundo parece diminuir em resultados do fluxo de pessoas e bens, em que os acontecimentos têm efeitos muito para além do lugar onde acontecem. Esta subjacente a noção de sistemas globais que criam uma moldura para o fluxo de pessoas, bens e capital. Em oposição, muitos apontam para a crescente desigualdade criada pela globalização, por uma não generalização de benefícios. Foi? Sim. Boa tarde, professor. Aqui é a Rosana Tamires. A gente vai falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da globalização e a felicidade e a perspectiva de jovens e adolescentes na atualidade. Então, a gente acha que o livre-arbítrio é uma conduta do ser humano, que permite que ele escolha o que ele quer, se ele quer ser médico, se ele quer ser professor. Ou seja, os jovens devem usufruir desse livre-arbítrio para fazer uma análise crítica de qual mundo ele quer para si. Porque se eu acho que tem muita poluição, eu tenho que fazer alguma coisa para que a poluição acabe. Os jovens devem analisar o passado para escolher o seu futuro.
Sendo assim, analisar as condições de vida na Terra e a conduta das pessoas pode ser um passo importante para chegar à felicidade. Então, antigamente tinha muitas guerras, e a última guerra que teve foi a guerra do Hitler, e a gente pode perceber que as pessoas elas devem se aceitar mais e aprender a conviver com as diferenças, porque afinal ninguém é igual. Então, o que será mais importante, ser ou ter? Através das reflexões e análises que o jovem faz, ele pode mudar o rumo da história. Os adolescentes são o futuro. Por esse motivo, eles devem observar o cenário do mundo atual. A escolha certa pode mudar o rumo da sua história e inspirar o próximo para que mude de ideia, podendo interferir de forma positiva na vida do outro. Se uma pessoa tem uma opinião errada, ela deve repensar essa opinião. E eu acho que quem faz isso é porque é inteligente. Muitos jovens têm sonhos ambiciosos, e isso não é uma coisa ruim. Porém, não se deve esquecer a essência do ser humano. Com a pandemia do coronavírus, pode ser feita uma análise importante. Com quem estamos? Quem nos fez ser quem somos? As pessoas importam. Ter é necessário, mas não se deve esquecer de que nada adianta ter sem ter família. Não importa quem é sua família, mas precisamos das pessoas para que se possa prosperar. Bom, então as vantagens da globalização. Com a globalização ocorreu a diminuição das distâncias e do tempo, e isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo de comunicação e dos meios de transporte, que estão cada vez mais rápidos e eficientes, permitindo a difusão de notícias e conhecimentos de forma muito mais rápida e transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo, que um tempo atrás não era possível. A troca entre países teve um grande aumento nos últimos anos, isso graças ao aperfeiçoamento de tecnologias e transportes que tornam possível as empresas terem acesso a maiores mercadorias, sem tantos obstáculos como havia alguns anos atrás, obtendo assim novas oportunidades. Atingindo assim essa facilidade, os custos também acabaram diminuindo, e a produção desses produtos ela pode ser descentrada. E assim esses produtos podem chegar a destinos que anos atrás seria impossível. Os avanços do campo científico e o conhecimento também são notórios, que hoje, por exemplo, se há uma descoberta e no campo da medicina ou em qualquer outro, e ela é realizada em um país, o restante do mundo pode passar a ter conhecimento dessa novidade quase em tempo real. Informações diversas sobre dados econômicos, políticos e sociais também se dispersam rapidamente, contribuindo para o avanço de muitas áreas do saber, e isso também, por esses e outros motivos, os investimentos se tornaram mais fáceis e alcançaram maiores regiões, permitindo também a utilização e descobrimento de novos instrumentos financeiros. Mas há também as desvantagens, como a forma desigual com que ela se expande, beneficiando quase sempre as localidades economicamente mais desenvolvidas e chegando atrasada ou de forma incompleta em regiões menores, tornando-as dependentes economicamente. Uma das grandes desvantagens da globalização também é a desvalorização da mão de obra, encontrada principalmente em países mais pobres. As empresas elas têm buscado profissionais mais qualificados, porém muitas dessas pessoas elas ainda não têm uma educação de qualidade e acabam perdendo assim o seu trabalho. A consequência dessa desvalorização é uma grande fila de desempregados. Até mesmo os trabalhadores com formação e qualificação sentem dificuldade em encontrar um emprego, e quando eles encontram, o valor que se paga para esse trabalhador é bem baixo e ele não é valorizado. Também tem a questão ambiental, pois o ritmo consumista está cada vez maior, e isso colabora também para uma exploração dos recursos naturais, além de uma progressiva aceleração do processo de poluição do ar, das águas e do solo. O aquecimento global ou a devastação das florestas são argumentações constantes quanto a esse fator.
a felicidade das pessoas hoje em dia? Bom, todo mundo sabe que a felicidade sempre foi algo muito desejado por todos, só que nem sempre é tão fácil encontrá-la. E hoje em dia as pessoas elas dão muito valor para as coisas materiais e são poucas que percebem que não é dessa forma que se encontra a felicidade. Então, muitas vezes elas acabam sendo infelizes por buscar a felicidade apenas em bens materiais e em dinheiro, que eles não percebem que não adianta ter todo o dinheiro do mundo, só que não ter com quem compartilhar essa felicidade. Então, muitas vezes eles acabam se frustrando e ficando mais infelizes do que eles eram antes. Seria isso. Esperamos que Tchau, tenha... professor! Tchau! Tá. Comente sobre a felicidade das pessoas, perspectiva de vida para adolescentes e jovens da atualidade. Tá, muitas pessoas, muitos jovens procuram a felicidade em seus familiares que acolhem e entendem. Num círculo de amigos, família, mídia social, festas e estudos. Já outros, eles procuram a felicidade em beber e essas coisas que não faz bem à saúde. Ficar E em a casa... geração... Tá, pode falar. E a geração passada, ela costuma generalizar muito os jovens disso. E aí, se tu for falar com uma pessoa de 40 anos, para ela, todos os jovens de hoje em dia não prestam, literalmente. Acham que todos bebem, todos fumam e todos usam o corpo apenas para atração sexual. Assim. Na verdade, não é bem assim, né? Muitos fazem isso, mas não é todos. Sim. Esse assunto é pânico em muitos jovens. Não, a oportunidade de ter que tem a adolescente. Não. Os adolescentes que têm a oportunidade de chegar ao ensino médio são desafiados a definir um projeto no futuro. Eles devem consolidar a um só tempo opção de integrar profissões, formação de emprego e dizer as necessárias escolhas afetivas. A velocidade das transformações sociais, incertas e econômicas globais, o avanço tecnológico são fatores que contribuem para a transformação marcante do mundo do trabalho e, na atualidade, tornando as escolhas no campo profissional particularmente difícil para os jovens. Talvez pela complexidade das escolhas, essa fase é marcada pela incerteza e dúvida, na qual os adolescentes se sentem confusos na dificuldade de estabelecer a opção. Também a dificuldade de muitos jovens hoje quando eles estão no ensino médio, é descobrir o que eles vão ser no futuro. Por causa que uma pessoa que está no terceiro ano, ela sempre está desesperada, porque no próximo ano ela tem que saber o que ela quer da vida dela para já começar a fazer uma faculdade. Exatamente. Todo o ensino médio é baseado nisso, que quando tiver no terceiro ano, pelo menos tu já tem que ter meio decidido o que tu vai querer da vida. Isso acaba gerando muita depressão, muita ansiedade nos jovens de hoje, né? Porque os familiares, as pessoas, elas cobram uma faculdade como se fosse algo necessário, como se fosse oxigênio ou água para viver, quando na verdade não é. Tem que ter essa escolha, tem que ter uma boa profissão, uma boa carreira, mas não deve ser
uma coisa que tu vai acabar com o teu emocional, com o teu psicológico, né? Então, esse é o sonho de muitos jovens de hoje em dia, é buscar uma carreira profissional remunerada e ir atrás disso e não se dando conta de que tá acabando com o próprio psicológico, né? Os jovens de hoje, eles também passam várias e várias horas na frente dos celulares e as mídias, o que os encontros para jogar conversa fora e então estão cada vez mais sendo esquecidos, pois quando eles encontram o foco é quase totalmente um aparelho digital. Não podem generalizar, existem jovens que ainda aproveitam muitos momentos da vida longe das tecnologias. E também são felizes e estão satisfeitos com a vida que levam. A sobrecarga com as possibilidades do futuro torna muitos jovens dependentes das drogas e outros vícios. A juventude de hoje está cada vez mais se depender de um mundo superficial que acredita ser feliz deixando as reais coisas boas de lado. Por exemplo, para quem sabe usar as mídias e tecnologias, é uma coisa que facilitou muito a vida dos jovens e de todos. Mas para quem não sabe usar, ela só estraga a vida. E no nosso caso, a gente conhece pessoas que são extremamente viciadas em celular, em computador, em internet, e eu conheço pessoas que, jovens, nem eu, que não se importam tanto com isso, né? Acho que seria isso falar sobre isso. Tá, eu vou falar sobre a desigualdade, tava nessa. Tá. Agora a gente vai falar sobre a desigualdade social, crises, confrontos e conflitos na atualidade. Daí a gente colocou uma citação aqui que é: a desigualdade social, chamada também de desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimentos na área social, como educação e saúde. No Brasil, tem o SUS, ele é o Sistema Único de Saúde, que é para abranger toda a população brasileira, dos mais carentes, né, até os mais ricos. Não seria o certo, mas enfim, é. Só que no SUS ele tem muito pouco investimento e agora está tendo umas notícias decorrentes de que querem derrubar o SUS, né? Então, assim, a desigualdade social ela começa ali, porque tu vai ver quem quer derrubar o SUS. São pessoas de elite, são pessoas com dinheiro, que acham que é um programa, tipo, totalmente desnecessário, digamos assim, que é o que falha o país, de certa forma. Quando, na verdade, é a única maneira dos mais necessitados ter uma maneira de sobreviver, né? De ter uma saúde de qualidade. Sim, por causa que as pessoas mais pobres, assim, elas não têm dinheiro, por exemplo, para fazer uma consulta. E daí elas precisam do SUS. E daí as pessoas mais ricas, elas têm esse dinheiro e daí elas acham que ela tem o poder de derrubar as coisas que pertencem dos pobres. E também a fome, o roubo e o homicídio, geralmente, eles são causados por problemas sociais, né? Porque eu acho assim, que é uma pessoa que ela rouba para comer, ela não deveria ser presa, ela não deveria responder por isso, né? Mas infelizmente acontece, a pessoa vai presa, enfim, e ela, muitas vezes, uma pessoa que não está preparada psicologicamente, ela pode até matar para conseguir comer. Então é uma coisa bem complicada, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Tá, agora vamos falar sobre a 10. Comente se é possível e é necessário sonhar com outro mundo ou um mundo novo. Aí a gente colocou aqui, pensando bem o que realmente importa, nós temos sonhos, manias, tantas coisas que fazem parte da nossa personalidade. Lutamos para sermos felizes, mas será que somos de fato? Quais são realmente nossos valores? O que mais vale? Família ou liberdade? Riqueza ou saúde? Sucesso ou boa índole?
Eu acho que todos sonham com um mundo melhor, onde que as nossas futuras gerações podem, podem ter um mundo melhor do que o nosso, menos poluído, onde as pessoas têm mais respeito. Não que as pessoas de hoje não tenham respeito, mas onde que as pessoas podem ajudar o próximo a atravessar a rua, fazer um atendimento com os clientes e eleger bons representantes na política. Aqui também nós colocamos a questão das ONGs, né, que são organizações não governamentais sem fins lucrativos, acho que é. São pessoas que vão atrás, que ajudam, que arrecadam roupa, dinheiro, enfim, para pessoas mais necessitadas ou uma causa ambiental, enfim, e que acaba tornando um mundo mais melhor, pelo menos para aquela pessoa, né? Claro que se a gente for ver, a gente não consegue transformar o mundo de todas as pessoas em um lugar melhor. Mas eu penso assim, se eu conseguir salvar um animal, se eu conseguir ajudar uma pessoa, a minha parte já está sendo feita, né? E eu acho que é necessário, sim, sonhar com um mundo melhor, não com outro, mas com, como posso dizer, uma arrumação, digamos assim, desse nosso, né? Porque tá realmente um caos. Eu acho que seria isso. Sim. Também tem a questão, eu acho que a próxima geração, ou a nossa mesma, deveria entrar em um consenso sobre a questão do veganismo, da pessoa ser vegetariana ou não, porque eu acho que, de certa forma, isso também contribui para um mundo melhor, sabe? Que não precisa tirar a vida de outro para nos sustentar. Então... Isso. E também a Terra é nosso único lar, né? Seria isso? Sim. Tá bom. Tchau. Tchau. Valeu, Agostinho. Boa noite, eu sou a Ana. Eu sou a Alessandra. Eu sou a Júlia. E eu sou a Letícia. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a globalização. Com a globalização, ela tem várias vantagens. Como no mundo atual, é possível a gente se comunicar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. É possível a gente comprar alguma coisa pela internet sem sair da casa. E também a gente está acompanhando as notícias, tanto do meio político como de outras. O avanço no campo da medicina está diretamente associado à globalização. Já pensou se não fosse as vantagens da globalização, quando a gente ia ficar sabendo que o coronavírus surgiu na China? Sem contar os diversos medicamentos que se descobrem em um certo ambiente e o mundo inteiro pode usufruir desse medicamento. Também no campo financeiro, é possível tu comprar alguma coisa, tu vender, tu fazer um empréstimo. Lá do outro lado do mundo, por exemplo, eu posso comprar uma coisa sem sair de casa, e essa coisa vai chegar. Mas também, com suas vantagens, ela tem suas desvantagens. A globalização insere uma vasta desigualdade sobre as regiões quanto ao fluxo de informações, onde os países com maior grau de desenvolvimento conseguem expandir maior número de informações e valores, e as mais fracas ficam mais marginalizadas. Ela dissemina crises econômicas, o que provoca colapsos nos sistemas de especulações do globo, o que aumenta os desempregos e as dívidas do público. Ela influencia uma maior aceleração de retirada dos recursos minerais do meio ambiente, que contribui para a economia dos países e também para o aquecimento global, devido à grande poluição causada pela extração e exploração desses recursos. Bom, a felicidade das pessoas está extremamente ligada à globalização. Tudo está mais prático devido a aplicativos de Uber, alimentos em casa, compras online, compras de roupas, acessórios e N coisas. Faculdades online. E muitos acreditam que a felicidade está no ter, ao invés de ser, em adquirir
bens materiais, um carro de luxo ou a maior casa, e esquecem das pessoas que estão ao seu lado. E isso é um problema seriamente grave. As pessoas trocam momentos reais pelos virtuais. E isso é o que a gente não quer para o nosso futuro. A perspectiva dos jovens. Os jovens estão diretamente ligados à internet e muitos fazem até cursos online. Porém, muitas vezes não têm condições de pagar e precisam recorrer aos financiamentos para poder realizar esses sonhos. Através da internet, eles obtêm empregos, estudam, conhecem pessoas e ainda ficam por dentro da atualidade sem sair de casa. E é até possível realizar trabalhos em grupo sem até mesmo sair da casa. Enquanto isso, muitos só querem aproveitar dos momentos, sem pensar no possível futuro. Abandonam a escola muitas vezes por falta de interesse, mas há também quem precisa desistir dos seus sonhos para sustentar a si mesmo, ou a família, o que torna tudo mais difícil. Bom, então seria isso. Espero que tenham entendido e boa noite. Boa noite, professor, tudo bem? Estamos aqui para lhe apresentar a nossa conclusão sobre esse trabalho sobre a globalização. Estamos eu, Bruno, Eduardo Grazel e Lauro Ren. Somos todos da turma 23. Então, para dar início à nossa apresentação sobre a globalização, a gente vai falar um pouco sobre ela. Então, a globalização é um termo elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional. Ela foi marcada pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. E por se caracterizar um fenômeno de caráter mundial, muitos autores ainda preferem utilizar o termo mundialização, ao contrário do padrão globalização. As desvantagens da globalização. Entre as desvantagens da globalização, é preciso lembrar que muitas delas são creditadas não tão somente a esse processo em si, mas também e principalmente ao sistema capitalista, a qual a globalização está intensamente ligada. Forma desigual de expressão, beneficiando somente as localidades economicamente mais desenvolvidas e deixando de lado as menos desenvolvidas. A expressão das empresas multinacionais, apesar de conseguir diminuir os preços, é um duro golpe à livre concorrência, haja vista que poucas instituições passam a controlar boa parte do mercado mundial. Continuando, a globalização também apresenta desvantagens no campo financeiro, principalmente na forma com que ela consegue disseminar rapidamente crises econômicas especulativas. Outra desvantagem é em relação à questão ambiental, pois o ritmo consumista, cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo, contribuiu para uma maior exploração dos recursos naturais, além de uma progressiva aceleração do processo de poluição do ar, das águas e dos meios produtivos, como o solo. Isso no futuro vai gerar muitos problemas, pois, como a concorrência, embora consiga diminuir os preços, elas automaticamente vão produzir mais e mais e mais, fazendo com que, mesmo com preços mais baixos, o meio ambiente seja extremamente prejudicado. Agora, se tratando um pouco das vantagens da globalização. Entre elas, a diminuição das distâncias e do tempo, assinalando um fenômeno que David Harvey chamou de compressão espaço-tempo. Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação e dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e eficientes, fruto principalmente da revolução técnico-científica informacional. Redução do preço médio dos produtos, embora essa não seja uma característica constante, através da maior integração política mundial. Entre os outros elementos, como a formação de blocos econômicos, muitos produtos tornaram-se mais baratos e também mais abundantes, sendo largamente difundidos em todo o planeta. Ou seja, ali foi-se criadas indústrias no exterior, como já foi dito antes, e essas fábricas, por exemplo, na China, a mão de obra é extremamente barata, existem muitas fábricas e existe muita produção de material lá. Ou seja, já está ligado diretamente com a globalização. Faz parte das vantagens e das desvantagens. Nas vantagens, o produto é comercializado muito mais rápido, como também muito mais abundante. Na desvantagem, ela produz um mal para o planeta, como o Eduardo citou recentemente. Ele prejudica, com os gases que são extraídos das usinas, ele pode prejudicar a fauna, como também a flora do planeta em geral. Continuando as vantagens da globalização.
Hoje, por exemplo, se há uma nova descoberta no campo da medicina realizada em algum país, o restante do mundo passa a ter conhecimento dessa novidade, quase que em tempo real. Investimentos mais facilitados que podem difundir isso por todo o globo. Maior disponibilidade de meios para gerir empresas e governos. A possibilidade de maiores e mais amplos tipos de financiamento de dívidas fiscais. Então agora a gente vai abordar um pouco sobre a felicidade das pessoas nesse mundo globalizado. A felicidade das pessoas atualmente se encontra principalmente na busca por bens materiais e status social. Isso vai totalmente contrário ao pensamento dos filósofos helenistas, que diziam que a felicidade, na verdade, se encontra em pequenas coisas, como família, amigos, coisas do cotidiano, desde que sejam pequenas. Então, nos dias de hoje, as pessoas ignoram esses pensamentos helenísticos e se importam apenas com o seu próprio sucesso pessoal. Então, aprofundando isso mais, a gente percebe que a felicidade das pessoas, basicamente, a vida inteira delas é uma busca por status social e bens materiais, o que vai completamente contra o que os filósofos helenistas já provaram no futuro. Provaram não, na verdade eles meio que criaram várias correntes, pesquisaram, para explicar onde se encontrava a verdadeira felicidade. Essas correntes, embora sejam muitas, todas elas tinham um fator em comum, que é que a felicidade sempre vai se encontrar em pequenas coisas, e nunca em objetos extremamente luxuosos ou um status social exorbitante, que todo mundo te conhece, não importa onde você esteja. Mas nos dias de hoje as pessoas ignoram esses pensamentos, porque a sociedade impõe que as pessoas, para elas serem alguém, elas precisam ter bens materiais e um grande sucesso, mesmo não sendo um sucesso verdadeiro. Perspectivas de vida. A perspectiva de vida na atualidade se baseia em um ser humano enaltecer seu ego, desenvolvendo somente seus bens materiais. Em nossa sociedade, os mais fortes e poderosos são aqueles que possuem grande quantidade de capital e comandam a sociedade. Aqui quer dizer o seguinte, que geralmente quem é dono de indústria, dono de comércio, dono de alguma forma de renda exorbitante, como o Eduardo falou recentemente, a palavra, formas de renda grandiosas, vamos assim dizer. Esses vão impor poder muito maior sobre a sociedade do que aquele pobre trabalhador ou aquele pobre comerciante que tem sua vida dependendo de outros. No caso, esse industriário, esse cidadão aí, que tem uma renda per capita, uma renda comercial, uma renda monetária muito mais elevada que a dos outros, ele vai conseguir controlar muita gente, como seus funcionários, como pessoas assim, ele pode incentivar a compra do seu produto, ele consegue manipular o planeta ao seu redor. É com isso que a gente quer dizer aqui que o ser humano, ele se prevaleceu demais nos últimos anos assim também, mas nas últimas décadas, nos últimos anos principalmente, porque teve uma elevação muito grande do poder de compra. Ficou muito mais fácil e acessível por exemplo, uma pessoa conseguir encomendar da China algo que somente importadoras conseguiam. Hoje, de casa, você consegue comprar produtos chineses por um valor muito baixo. E quem sai ganhando sempre é o dono. O funcionário vai se lascar, vai estar trabalhando, vai estar suando, vai estar dando sua vida com materiais químicos, com materiais inflamáveis para você ter o teu produto que tem em casa, enquanto o dono da empresa fica de boa e recebe só pelo que o outro faz. É o poder que ele teve para isso e ele consegue controlar e manipular as pessoas. E é dessa forma que concluímos a nossa globalização, o nosso trabalho. Dizendo que é para nós incentivar o comércio local também, de certa forma, como também não foi dito aqui, mas só para complementar, né? Porque se a gente só comprar no exterior, vai desincentivar um pouco o que está acontecendo na nossa realidade no Brasil, por exemplo. O imposto que é retirado do ISS, por exemplo, o imposto municipal, ele se baseia justamente no comércio local. Se você só comprar de fora, muita infraestrutura municipal vai ser degradada, como também sanidade, problemas de saúde podem vir a calhar, por exemplo, por falta de renda do hospital. Estou me prolongando um pouco aqui, mas só para estar a par da situação, mas creio que todo ser humano deve fazer sua parte e ter um controle de sua
não só de suas compras, mas de seus atos, não manipular os outros como muitas indústrias vêm fazendo. E é dessa forma que viemos encerrar nossa gravação, nosso trabalho, dessa forma. A globalização é um processo de relação social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta. A globalização trouxe ao nosso mundo diversas vantagens e algumas desvantagens também. Como vantagens, podemos citar, por exemplo, a redução de barreiras. Sendo assim, diversas empresas tiveram maior acesso aos mercados consumidores e obtiveram novas oportunidades de empreender seus negócios. O avanço tecnológico, a facilidade de investimentos e, com certeza, as inovações na medicina. Essas são algumas das diversas vantagens que temos com a globalização. A globalização também nos trouxe algumas desvantagens, que foram relativamente causadas por problemas que já existiam no sistema capitalista. Como esses, podemos citar, por exemplo, a poluição ambiental, causada pelo aumento de tráfego de pessoas, a emissão de gases poluentes, os dejetos em rios, mares, entre outros. O favorecimento de crises e percas de identidade de povos também são consequências negativas do processo chamado de globalização. A felicidade, nos dias de hoje, é confundida com situações de bem materiais, como celular, carro, casa, e esquece dos mais simples, como convivência familiar ou algo do tipo. Os atuais jovens também possuem dificuldades de aceitação com tudo isso, o que causa muita tristeza e assim, consequentemente, eles não sentem a felicidade, as perspectivas de um jovem de hoje começam já no ensino médio, quando lá os adolescentes são desafiados a definir um projeto do futuro, um projeto que quer seguir, um projeto que deseja seguir o caminho que deseja seguir. Os meios de comunicação social também são parte deste panorama. Diariamente, transmitem ocupações e costumes da vida oferecidos como capazes de garantir sem esforço algum o sucesso profissional e, consequentemente, o retorno financeiro e estado social bom, mas deixam de divulgar informações a bordo de papéis profissionais de grandes questões da importância para a qualidade de vida social. Agora. Olá, professor, tudo bom? Fala, Agostinho. E aí, beleza? Tá, então a gente vai começar com as grandes vantagens do mundo atual. Algumas das vantagens são o aumento do ritmo e frequência das trocas entre países, pois é possível graças às melhorias nos transportes e das tecnologias de comunicação. Barreiras de tempo e espaço desaparecem, e caídos estes obstáculos, as empresas ganham acesso a mercados maiores, com novas oportunidades. Outra vantagem consiste na redução de custos e o custo médio dos produtos baixo. As grandes desvantagens do mundo atual. A desvantagem da globalização é a visão de seus críticos. É a forma que ela se expande, beneficiando algumas localidades mais desenvolvidas e chegando atrasada em algumas regiões, tornando-as independentes economicamente. Outra desvantagem, referente à poluição ambiental, teve um aumento no tráfego de pessoas de diversos países. Um dos resultados foi a poluição. Teve a emissão de gases poluentes, dejetos que foram jogados em rios, quando árvores foram derrubadas para a construção de indústria, ocorrendo um impacto. Então, perspectiva de vida para os adolescentes e jovens. Não podemos dizer que com a globalização os adolescentes e jovens estão sendo mais felizes. Porém, dizer que ela facilitou a vida de muitos, facilitou o estudo e aprendizado, a comunicação. Desigualdade social. A globalização está voltada diretamente à desigualdade entre a humanidade. A desigualdade entre algumas nações do mundo recebeu uma atenção, onde a globalização está causando comparações entre as categorias humanas, como as mulheres e crianças do mundo domicílio em todo o planeta. Outra questão importante preocupa-se mais com a desigualdade, em vez de com uma questão. Significa preocupar-se com a maneira como toda a sociedade é estruturada e não apenas com o seu pior aspecto. Crises.
Quando surgiu a crise econômica em 2008, iniciada pelo setor financeiro dos Estados Unidos e depois foi espalhada por todo o planeta, a queda de bancos, falência de empresas e desempregos foram as consequências mais visíveis da crise. Na América Latina, a chegada ao poder de governos de esquerda já apresentava o repúdio da população, um dos principais pilares da globalização. Confrontos e conflitos na atualidade. Existem muitas religiões do mundo, sem eles vivem em conflitos por diversos motivos. Por exemplo, luta pela independência, por território e por questões religiosas. Em quase todo mundo podemos ver focos de tensão que colocam em risco a vida das pessoas que vivem nesses locais. Na Europa, um dos principais conflitos é a questão do povo basco. Esse povo busca por uma independência política e territorial há pelo menos 40 anos. No continente africano, um dos motivos é o modo como o continente foi dividido. Possível sonhar com um novo mundo? O mundo está cada vez menor. Encurtou as fronteiras físicas, o distanciamento entre as pessoas, a diferença social é enorme no mundo. Os países mais ricos disponibilizam uma qualidade melhor de vida aos seus habitantes. Já os países mais pobres, a justiça social deixa a maior parte da população excluída de uma vida digna. Para alguns, já a vida não tem mais valor. Gerou uma grande miséria paralela. Sistema capitalista, a exclusão social, faz parte do processo de evolução. Contando o lucro que ganham, não importa as custas da miséria, da doença e da fome. Esse é o mundo hoje, uma mudança radical nas famílias e na sociedade. E as escolas é a peça mais importante nesse sistema de relações sociais e também recebe limite de influências. Para que esse mundo possa melhorar, a polícia precisa repensar no que está fazendo, evitar a contaminação, a ação adequada para os resíduos que você produziu, entre vários outros aspectos. Valeu, Agostinho, foi isso aí. É isso aí, cara. O que é globalização? A globalização é um processo de relação social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta. A globalização é um dos termos mais comumente empregados para descrever a atual circunstância do sistema capitalista e sua materialização no mundo, além de corresponder a um processo dinâmico de interação entre as nações, proporcionado pelos progressos técnicos dos meios de transportes e telecomunicações, com destaque para os avanços informacionais das últimas décadas. A globalização serve para os mais fracos se equiparem aos mais fortes, pois tudo se consegue adquirir através dessa grande autoestrada informacional do mundo que é a internet. Vantagens da globalização. O preço médio dos produtos diminuiu, investimentos de forma mais fácil e que podem espalhar-se por todo o planeta, maior disponibilidade de formas para administrar empresas e governos, probabilidade de maiores e mais extensos tipos de financiamentos de débitos fiscais, a conexão do sistema bancário mundial, entre outros. Desvantagens da globalização. Modo irregular que ela se expande, oferecendo benefícios a lugares economicamente mais desenvolvidos e chegando antiquada ou de modo inacabado em outras regiões. Crises econômicas, a questão ambiental, pois o ritmo consumista cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo contribuiu para uma maior exploração dos recursos naturais. Felicidade das pessoas, perspectiva de vida para adolescentes e jovens do mundo atual. A procura pela felicidade é o que move muitas pessoas no sistema atual em que vivemos. É por meio delas que o ser humano busca inspiração para trabalhar, ter fé, estudar, obter dinheiro, conquistarem amizades e realizarem planos. A felicidade faz com que as pessoas acreditem que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo, assim se disponibilizando para lutar por elas. Entretanto, isso é uma ilusão que se cria na mente humana, pois a cada nova conquista queremos buscar mais. Nada nunca suficiente para ser feliz. Em alguns casos, com muita dedicação, o ser humano pode chegar ao ápice da felicidade, porém, ela não durará muito tempo. A felicidade é um sentimento passageiro, e os momentos em que as pessoas sofrem afetam muito mais a vida e o desempenho emocional, fazendo com que o ser humano remoa cada uma dessas lembranças.
Excepcionalmente, a felicidade plena não pode ser alcançada, e muito menos comprada. Entretanto, é indispensável que se viva profundamente cada fase e aproveite cada momento raro desse sentimento tão bom. O adolescente se encontra num processo de conquista de autonomia e, para ele, o futuro se coloca como uma interrogação. O presente é objeto de constante questionamento, enquanto seus investimentos subjetivos são potencialmente capitalizados para o futuro. O adolescente vive no campo das virtualidades, o que move a reflexão acerca do que pode vir a ser, buscando integrar suas experiências passadas, desenvolvendo a consciência do seu autor de próprio destino. Compreender a etapa de crescimento de jovens e adolescentes é um grande desafio, que tem ganhado muitas contribuições ao longo dos anos, devido a transformações que acontecem no mundo, sejam elas globalização, avanço da tecnologia, mercado de trabalho e mudanças consequentes referentes ao acesso à informação, em meios de se relacionar e entender aos jovens e os adolescentes no século XXI continua a ser um desafio. Oi, meu nome é Maria, sou da turma 22 e eu vou falar sobre a globalização. E eu fiz dupla com a Bruna, só que ela não teve como apresentar. Aí, apresentar tudo. Tá, globalização. É para a matéria do Augustinho, que é geografia. O que é a globalização? O processo de globalização é um fenômeno de modelo econômico capitalista, o qual consiste na mundialização dos espaços geográficos por meio de interligações econômicas, políticas, sociais e culturais em âmbito planetário. Como é denominado o momento do mundo atual? No momento atual, a globalização é algo extremamente importante para todos, principalmente para a tecnologia, que é algo que beneficia a todos e tem interferido em nossas vidas diariamente. Situação do sistema capitalista, socialista, comunista no mundo de hoje. O sistema capitalista atual é baseado em propriedades privadas dos meios de produção e de muitos aspectos. Os serviços e recursos humanos são afetados pela oferta e por causa da procura. O fluxo dos capitais, das pessoas e das informações no mundo atual. Esses três fluxos são extremamente importantes atualmente. Os fluxos econômicos são apresentados por meio de deslocamento de capitais, empresas, mercadorias e investimentos. Já o fluxo de informações são apresentados em rádios, TVs, as revistas, jornais e principalmente a internet. E, por último, o fluxo de pessoas, que é representado pela migração e o turismo. Expansão das multinacionais no mundo atual. Em uma pesquisa feita, procurei a evolução na produção agrícola, que é muito importante sabermos sobre ela, pois a sociedade gira em torno da mesma. Pois sem a evolução agrícola não seríamos nada. Quais as grandes desvantagens? As grandes vantagens do mundo atual. As partes positivas são as consideradas na globalização, são a redução no preço dos produtos, que no caso fica mais acessível para as pessoas comprar. As desvantagens é maior competitividade para vagas de emprego, desigualdade de informação e investimento em algumas regiões. Perspectiva de vida para adolescentes e jovens na atualidade. A adolescência é uma construção social que nos dias de hoje corresponde ao conjunto de experiências entre a infância e a idade adulta, em que uma sequência de transformações biopsicossociais se processa, com um significado distinto conforme o contexto sociocultural considerado. Desigualdade social, crises, confrontos e conflitos na atualidade. Há uma ideologização antiga
da desigualdade social, que, em geral, tenta justificar ou explicar o domínio de certas classes sobre a outra. Que sempre, tipo assim, quem tiver mais dinheiro vai ter mais oportunidade, tipo, pessoas negras e pobres não têm tanta oportunidade, por isso que existe uma grande desigualdade social no mundo atual. Comente se é possível necessário sonhar com outro ou um novo mundo. Então, qual que é a minha opinião aqui? Não exatamente, tipo, sonhar com um mundo novo, mas sim sonhar em melhorar o atual. Existem muitas falhas atualmente no nosso sistema, porém, se começarmos a aprimorar o que já temos, seria um grande passo, assim, sempre evoluindo para melhorar, né? Mas sim, creio que é possível termos um novo mundo, ainda mais com a evolução das tecnologias. Seria o mundo das máquinas, um fato que assusta muito. Tipo, em muitas regiões, tipo na China, e Estados Unidos, eles já têm muitos lugares que são, tipo, que fazem robôs e tal, e isso assusta muito. Só que eu creio sim que vai acontecer, que vai ser o mundo das máquinas. É isso. É isso e muito obrigada por assistir. Estou feliz com os trabalhos apresentados. Muito bem, gostei dos trabalhos que eu recebi até o momento. Muitos relatos, assim, bem resumidos, daquilo que a globalização tem de vantagens, aquilo que tem de desvantagens no mundo de hoje. E também como cada um pode se localizar, né? Quais as nossas perspectivas em relação a esse mundo complexo que nós temos. Então, é importante ouvirmos esses relatos de cada um, como nós nos sentimos, como nós nos inserimos nesse mundo que nós estamos. Então, bem legal. E os demais vídeos dos demais grupos que ainda não enviaram, eu aguardo, para que também possa estar, né, organizando eles, né, para um segundo momento. Então, desde já, muito obrigado, se cuidem, fiquem bem, até mais.